Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Seja bem-vindo a mais essa aula, é a nossa última aula dessa série, a qual estamos estudando a ordem da salvação. A ordem da salvação uma perspectiva reformada. E até agora nós já estudamos sobre a eleição, que é o primeiro passo ali do processo da salvação, onde Deus na eternidade passada nos elege. Vimos também sobre o chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança dos santos. E agora, nessa aula, vamos estudar sobre a glorificação, que é o último estágio, é o último processo, onde depois disso não sobra mais nada, não é necessário mais nada. E também é o último processo, porque como nós vamos ver, é quando nós realmente vamos entrar na glória com o Senhor. E aí a glorificação é um dos temas muito interessantes também para a nossa reflexão, conhecimento, e assim entendermos todo o processo de Deus que Ele trabalha desde lá da eternidade passada até a eternidade futura, em prol do seu povo, em prol daquele que Ele ama, em prol daquele que Ele soberanamente escolheu para serem seus. É uma doutrina maravilhosa. Claro que eu estou abordando aqui essa doutrina na perspectiva da teologia reformada. Existem algumas outras que também trabalham um pouco esses aspectos, não com todos esses temas a qual nós estudamos, mas também trabalham em outra perspectiva. E para nós que somos presbiterianos, essa é a forma de nós compreendermos, por conta da sua coerência, por conta de fazer sentido e por conta de que tem respaldo bíblico para pensarmos a ordem da salvação nesses pontos. Então convido você para a nossa leitura inicial e podemos abordar esse tema da glorificação num texto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo 51. O capítulo 15 todo, ele é um capítulo que vai falar sobre a ressurreição e esse processo do que acontece na ressurreição. E a partir do 51 que nos interessa, onde nós vamos estar meditando a partir desse texto, para entendermos melhor sobre a glorificação. Na minha versão, a qual você pode acompanhar a leitura aqui, diz o seguinte: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Vamos fazer uma oração pedindo do Senhor a graça para compreendermos esse tema da sua salvação, tema tão importante para o nosso coração se encher de alegria de saber como é que vai terminar a nossa história. Nós somos daqueles que sabemos como vai terminar a nossa história, porque a Bíblia já o diz. E nós vamos estar compreendendo um pouco mais nesse estudo. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço a Deus por todas as coisas. Agradeço pela semana que tivemos. Obrigado pela vida do meu irmão e minha irmã que se une a mim através desses meios virtuais para refletirmos sobre a tua palavra. São textos difíceis, ó Deus, que nós vamos ler e pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo ele ilumine as nossas mentes e os nossos corações para entender, compreender e aceitar as tuas verdades. Esteja, Senhor, realmente sendo o nosso mestre nesse momento, após estudamos a tua palavra. E nos ensina, Senhor,
aquilo que traz, Senhor, esperança e alegria da salvação em nós. Eu te agradeço, Senhor, por essas palavras maravilhosas que Tu registrou, Senhor, através dos Teus servos, e assim, Senhor, trouxe a nós esses conhecimentos tão importantes. Muito obrigado. E oramos pedindo a luz do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro, eu quero trazer o conceito de glorificação. A glorificação é uma obra que Deus ocasiona, que Deus realiza em nós na vinda de Cristo Jesus. Por isso que o nosso texto fala sobre quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar, é que realmente a história desse mundo está se finalizando e Jesus está vindo. E nessa vinda é que Deus vai trabalhar a glorificação. E nós vamos ver o processo da glorificação para os ressurretos e para aqueles que estiverem vivos na ocasião da sua vinda. E quando ele estiver vindo, tanto os mortos quanto os vivos vão se identificar, serão identificados, serão transformados à imagem e semelhança de Jesus em questão corpórea. O corpo dessas pessoas, o corpo de todos os eleitos de Deus, nesse momento da vinda do Senhor, será transformado, será glorificado. Essa é a expressão para essa transformação, é glorificação. Nós teremos um corpo glorificado. Paulo fala lá em Romanos 8:23 que nós aguardamos a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque o corpo também ele será salvo, ele será redimido, não da forma como nós temos agora. Será uma outra forma e nós vamos ver, ao longo desse estudo de que forma será essa glorificação, segundo pelo menos aquilo que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Então a glorificação é isso, é essa transformação que sofreremos, tanto para os que estão vivos quanto para aqueles que estão mortos e ressuscitarão nesse momento. E essa glorificação será uma identificação. Nosso corpo vai se identificar agora com o de Cristo. Paulo fala em Coríntios dizendo justamente sobre essa questão que em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala quando o Senhor vier, o que é perfeito, nós vamos nos parecer com Ele também. Isso é maravilhoso, saber que nós vamos parecer com Ele. Nós vamos ter de fato a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só no corpo, mas também no caráter, na personalidade, em tudo. Em tudo seremos semelhantes ao Senhor. Então, o nosso corpo, ao ser redimido, vai passar por esse processo de glorificação. É isso que é a glorificação. E para nós entendermos melhor sobre a glorificação, vamos por parte. Você já deve ter ouvido falar dos galardões, já deve ter lido na Bíblia sobre os galardões. A glorificação é o primeiro passo de receber da parte de Deus os galardões, porque o galardão é um prêmio e a glorificação é o início, é o primeiro prêmio que nós recebemos na vinda do Senhor Jesus Cristo, é esse corpo transformado. Então nós vamos ver, por exemplo, um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde Paulo diz o seguinte: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Para a gente entender o que Paulo está querendo dizer aqui, daqui nós vamos ver sobre a questão da recompensa e glorificação, vamos entender a questão dos tribunais. Nós temos na Bíblia 2 tribunais, principalmente. Temos aquele registrado em Apocalipse, que é chamado de o trono branco, onde o trono branco, o Senhor, vai estar sentado no trono como um juiz e ele há de julgar todos ali. Só que esse julgamento do trono branco, ele é para a raça, para a humanidade não eleita, para aqueles que não morreram em Cristo, para aqueles que não tiveram fé em Jesus Cristo. Porque o tribunal do trono branco, ele é só de julgamento e condenação. Os crentes, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que esperaram em Cristo, antes da vinda de Jesus, tiveram aqueles que esperaram em Cristo, lembra
de Hebreus capítulo 11, falando daqueles que esperaram, né? Esses esperaram na fé, então eles também podem gozar dessa esperança da salvação em Cristo Jesus. E todos, enfim, que creram em Jesus Cristo, que fazem parte do povo eleito, esses vão participar de um outro tribunal, que é o tribunal de Cristo. Nesse tribunal de Cristo, o que será julgado ali é as obras que nós fizemos no corpo. Por isso que Paulo fala sobre isso, para que cada um receba segundo, né? Nós estamos falando de galardão, lembra? A glorificação é uma recompensa. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, aquilo que nós fizemos aqui na Terra, através das nossas vidas, através desse corpo físico que nós temos, isso vai ser julgado pelo Senhor Jesus Cristo e a recompensa será segundo as obras que nós fizemos. É isso que o texto está dizendo, né? Então, esse tribunal de Cristo que Paulo fala, né, aqui em 2 Coríntios 5:10, não é de um julgamento para condenação, é um de julgamento para galardão, é diferente. E aí, em outra parte, Paulo vai esclarecer mais um pouquinho sobre essas questões, que é em 1 Coríntios 3, de 13 a 15, onde ele diz o seguinte: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Esse texto, o contexto que Paulo está abordando essa questão aqui, é sobre a questão de que a igreja de Corinto, ela estava meio que facciosa, ela tinha aqueles que eram adeptos, por exemplo, do ministério de Pedro, aqueles que eram seguidores de Apolo e só ouvia os ensinamentos e seguia aquilo que Apolo dizia, e tinha os que eram do próprio Paulo, e tinha também os que chamam que eram de Cristo, que eram que não obedeciam ninguém, e dizia que estava sendo seguido só por Cristo, né? Só que Paulo vai dizer que todas essas pessoas, ele, Apolo, Pedro, todos esses estão a serviço do Senhor. E por estar a serviço do Senhor, Paulo, ele fala de que ele está trabalhando para poder colocar um fundamento, edificar um fundamento que seja de fato o fundamento de Deus, que era o próprio Cristo. Então ele diz assim: eu como um bom construtor pus o fundamento que não é outro senão Cristo Jesus. Então ele estava trabalhando para que o fundamento da fé cristã fosse o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E aí, no meio dessa questão do trabalho de cada um, ele vai dizer assim: olha, vai chegar um momento que a obra de cada um será testada. Então, por exemplo, se eu estou colocando como fundamento Jesus Cristo, isso pode ser para mim motivo de glória no futuro. Quem trabalha na obra e não está realizando a vontade de Deus, não está seguindo a palavra, não está sendo fiel, pode sofrer dano à sua obra. E aí ele fala em outro momento que, aqui ele já fala isso, mas ele continua falando sobre a questão do fogo como forma de provação. O fogo, a gente sabe que são tribulações, são dificuldades, são sofrimentos que nós passamos na vida. O fogo é um símbolo, é uma linguagem metafórica para falar desses sofrimentos. E esse fogo vai provar a obra de cada um, vai testar a obra de cada um, né? Porque é como se a gente dissesse o seguinte: o tempo há de provar as coisas. O tempo, o sofrimento, a dificuldade há de provar as coisas. Por exemplo, se o conhecimento de Paulo chegou até nós hoje, é porque a provação do tempo provou que realmente esse texto ele é de Deus. Lembra de Gamaliel, quando prendem Pedro, e aí vão julgar Pedro? Aí Gamaliel ele sai com essa ideia, dizendo assim: olha, já surgiu muitas outras pessoas aqui se dizendo Messias, né? E todos eles pereceram, todos eles morreram, não deu em nada. Para que a gente não tente contra Deus, vamos soltar esses aí também, que era o Pedro, né? Ele foi preso por conta de pregar Jesus Cristo como o Senhor, como o Messias. Então ele diz assim: vamos soltar ele, porque se a obra dele for de Deus, a gente não está indo contra Deus.
Mas se a obra dele não for de Deus, o próprio ministério dele, a própria obra dele vai perecer com o tempo. Porque o tempo e as provações da vida, as dificuldades da vida, testam as coisas. E aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é autêntico, aquilo que não veio de Deus, perece. Da mesma forma, é as nossas obras aqui na Terra. Aquilo que nós estamos construindo aqui na Terra, aquilo que nós fazemos de serviço ao Senhor aqui na Terra, todas essas coisas vão ser provadas pelas dificuldades para testar a fé e pelo tempo para mostrar se isso é verdadeiro ou não. Porque o que é verdadeiro, ele não perece, ele é eterno. Então, essas coisas todas vão passar por essa provação de fogo. Aí Paulo usa outra metáfora dizendo o seguinte, que existem obras, serviços cristãos, vida, um estilo de vida cristã, que pode ser igualada a ouro, a prata, a bronze, a madeira, palho e feno. E ele diz o seguinte, que o fogo vai testar todas, a obra de cada um, e o fogo vai revelar que tipo de serviço era esse, que tipo de obra era essa. Quando a obra, o serviço, é do tipo, por exemplo, ouro, prata e bronze, o que o fogo faz? Purifica esses elementos. Purifica os elementos e esses elementos não são destruídos pelo fogo. Por outro lado, a madeira, a palha e o feno são destruídos pelo fogo. Então a obra será testada e aquilo que é mais verdadeiro vai se purificar e vai persistir. A obra, o serviço que não condiz com a verdade em Cristo Jesus vai perecer. E aquele que tiver uma obra comparável a ouro, prata e bronze, esse receberá galardões. E aí Jesus fala de galardões, nos 3 primeiros capítulos ali de Apocalipse, E Paulo também fala sobre essa questão dos galardões. E a glorificação é o primeiro galardão. É o primeiro galardão porque a glória que nós vamos receber no corpo é o primeiro prêmio. E aí, Paulo vai dizer em outro momento que existe diferentes tipos de corpo, diferentes tipos de glória, ele vai dizer. Ele diz assim, para comparar essa questão, ele diz assim, olha, um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas, e ele ainda diz mais, existe diferentes tipos de esplendor entre as estrelas. Paulo está falando sobre isso para dar-nos a entender justamente essa questão de que nós teremos corpos glorificados diferentes uns dos outros, baseados na obra de cada um. Então, a primeira glorificação é no corpo, o primeiro galardão é a glorificação que nós recebemos no corpo, e essa forma de glória, esse corpo transformado, ele será diferente um dos outros. Claro que aquele que tiver uma obra, ainda que seja eleito, ele seja salvo, como Paulo está dizendo, se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. A obra sofrerá dano. Mas esse mesmo, a pessoa eleita em Cristo Jesus, esse mesmo será salvo. Ou seja, a pessoa não perde a salvação, mas ela terá um tipo de glorificação menor do que aqueles que trabalharam mais e pelo um trabalho que realmente redundou em glória para Deus. Essa questão de a gente trabalhar corretamente para Deus, servir bem ao Senhor, fazer com que a nossa vida aqui seja uma vida de glorificação a Deus, é muito importante, porque tem pessoas que até trabalham para Deus, mas às vezes o que está por trás são outros tipos de interesses. Paulo fala de pessoas que trabalhavam por inveja, E existem outros que trabalham por vaidade, outros para ganhar prestígio. Então existem muitas pessoas que servem a Deus e às vezes as intenções não são das melhores. E por que às vezes as intenções não são das melhores? E nem porque às vezes também de fato vive para Deus, essas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, nós te servimos, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilha, curamos enfermos. E Jesus vai dizer, está lá nos evangelhos, Jesus dizendo o seguinte, olha, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, é muito importante que a gente tenha de fato temor a Deus, viva de fato para Deus, com uma das melhores intenções, que é de glorificar a Deus e não buscar glória para si mesmo. Ainda aos fariseus, Jesus diz assim, que algumas pessoas que fazem coisas aqui na terra para buscar glória para si, ela já está recebendo a sua paga.
né? No sentido assim de que elas já estão recebendo o seu galardão, que é a própria aplauso das pessoas, né? E Jesus, ele espera que a gente faça tudo para glorificar a Deus, e não para glorificar a nós mesmos. Porque quando fazemos para glorificar a Deus, quando agimos de forma humilde e com intenção de ser servo mesmo, como o próprio Jesus foi, aí quem há de nos glorificar é o próprio Deus. Ele há de nos exaltar, ele há de nos elogiar e vai nos conceder os galardões. Então é melhor receber um prêmio no céu do que já receber prêmio aqui na terra, correndo o risco de realmente não estar nem servindo a Deus. A gente está servindo nossos próprios interesses em nome de Deus, né? Então a glorificação é uma espécie de recompensa. Seguindo, vamos falar agora sobre a ressurreição dos corpos, né? Quando serão glorificados. Ou seja, nós vimos que a glorificação acontece para aqueles que vão ressuscitar e para aqueles que estiverem vivos em Cristo. E vamos primeiro abordar sobre aqueles que serão ressuscitados em Cristo. Paulo, ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 15, no 42, a gente já diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo corruptível, que é esse formato de corpo que nós temos, né? E ressuscita na incorrupção, ou seja, será um corpo que não está mais sujeito à corrupção do mundo. Depois a gente vai ver melhor isso. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Desonra no sentido de que essa vida que nós temos agora, que é uma vida desonrosa, ela não reflete de fato aquilo que nós somos em Deus, né? E ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Lembra quando Jesus fala que a carne é fraca? Então, semeia-se em fraqueza. Ressuscita-se em poder, porque o Espírito é mais forte, né? Semeia-se em corpo natural, é o nosso. Ressuscita corpo espiritual, e por ser espiritual ele é mais poderoso. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Tá? 1 Coríntios 15, de 42 a 44. Então, na ressurreição, esses que morreram em Cristo, com fé no Senhor, eles hão de já receber na ressurreição o corpo glorificado. Ele já vem nesse modelo novo, que possivelmente, né, para pegar aqui referências, já é o mesmo corpo de Cristo Jesus, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os textos trazem para nós que existia algo de diferente naquele corpo. A ponto de que muitos discípulos nem conheciam Jesus quando olhavam para ele. Assim, por exemplo, tem aqueles 2 de caminhos de Emaús, que andaram com Jesus um trajeto muito grande, mas não reconheceram que era Jesus. Só reconheceram Jesus quando Jesus some, por conta de que cai, né, dos seus olhos as escamas, através daquilo que Jesus ensinou. Aí eles vão reconhecer, não ardia o nosso coração enquanto ele nos ensinava no caminho, mas eles demoraram para entender que era Jesus. Foi necessária a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, para que eles entendessem que era Jesus. E quando Jesus some diante deles, que eles vão reconhecer que é Jesus. Possivelmente porque o corpo de Jesus já estava transformado, já estava glorificado, já era diferente. Esse corpo transformado, glorificado de Jesus, faz com que ele possa, por exemplo, surgir no meio da casa onde os discípulos estavam, sendo que a porta estava trancada, né? A porta estava trancada e Jesus, de repente, aparece no meio deles e diz: paz esteja convosco, né? Então, esse corpo glorificado que Jesus teve na sua ressurreição é o prenúncio, é a primícia já também daqueles que vão ressuscitar depois. Todos os que vão ressuscitar na vinda do Senhor Jesus já receberão o corpo espiritual. Esse corpo que não tem mais corrupção, não é um corpo mais de fraqueza, não é um corpo natural, mas agora ele é um corpo totalmente espiritual e semelhante ao do Senhor. Agora, é claro que vai haver um outro tipo de ressurreição também, né, que no final, quando for acontecer lá o juízo do trono branco, aquele que é para todos os outros que não estão em Cristo, esses vão ressuscitar para condenação. Eles vão sofrer a condenação na sua ressurreição, eles vão ressuscitar só para sofrer
a sua condenação. Jesus diz isso lá em Mateus 25, ele fala do 31 ao 46, mas eu vou pegar só aqui o começo e o fim para você entender. Quando ele diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, né? Tribunal de Cristo, né? E aí ele vai julgar os crentes no tribunal de Cristo. Mas, depois esse tribunal passa a ser o trono branco, e aí no 46 diz assim, quando ele fala sobre aqueles que não caminharam com ele, né? E irão estes para o julgamento, para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Ou seja, Jesus ele também vai fazer com que na ressurreição os seus sejam eleitos, os que não são seus sejam condenados. Eles vão sofrer castigo eterno, é isso que o texto está dizendo, né? E agora vamos falar sobre a transformação dos vivos. Por exemplo, nós somos aqueles que, né, temos a esperança de que Jesus possa vir no nosso tempo. De vez em quando acontece alguma tragédia, qualquer coisa que a gente identifique ali, algum cumprimento, né, apocalipse, a gente já diz logo, então Jesus está voltando, né? De fato, a gente tem essa esperança de que Jesus está voltando e que ele volte no nosso tempo, né? Se nós formos, né, os beneficiários da vinda de Jesus, aqueles que vão ver Jesus enquanto estivermos vivos, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, como Paulo fala. Mas aí eu quero ler novamente esse texto de 1 Coríntios 15 que nós lemos, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir é uma das expressões bíblicas para a morte, né? Mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Lembra lá que Apocalipse fala de 7 trombetas, né? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, de fato, esse é o momento em que nós seremos glorificados. Na vinda de Jesus, nós, no abrir e fechar de olhos, já vamos gozar de ter um corpo igual ao de Jesus. Aquele corpo que os ressuscitados vão receber é o mesmo corpo que nós vamos também ter nessa transformação. E aí, possivelmente, nessa transformação que nós vamos ter, de receber o corpo glorificado, já aconteça de nós recebermos já o corpo baseado no tamanho do galardão, daquilo que nós abordamos sobre como vão ser os corpos, né? Então, existem diferentes tipos de glórias, e nessa transformação a gente possivelmente já recebe ali o corpo com a glória baseada no nosso galardão, no tipo de prêmio, no tipo de recompensa que o Senhor tem para cada um de nós, né? E uma pergunta que é importante fazer: por que os corpos precisam ser glorificados, né? A ideia de o corpo ser glorificado tem uma razão muito específica. Paulo ele diz isso em 1 Coríntios 15, 50. Ele diz assim que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Nem a corrupção herdar a incorrupção. A vida eterna, a morada celestial, ele é o reino de Deus e é um estado de incorrupção. Então, a carne e o sangue, essa matéria nossa que nós temos, corrupta, não pode herdar esse mundo por vir. É necessário que seja transformado esse corpo para poder morar, né, e viver na eternidade. É por isso, então, que é necessário a glorificação. E aí eu queria trazer para você um conceito muito interessante que Agostinho trabalha, da questão da glorificação, que é o último estágio, né? De qual é a condição que esse estágio se encontra, até baseado nesse texto de 1 Coríntios 15 que nós lemos. Mas para antes eu queria abordar, por exemplo, como é que é a história da humanidade em questão de estado, né? No homem pré-queda, Agostinho dizia que o homem ele era capaz de pecar e capaz de não pecar. O estado espiritual, o estado que o homem pré-queda, né, do jeito que Adão e Eva estavam antes da queda, ele tinha a capacidade de viver uma vida sem pecado, né? Mas ele também estava numa condição que ele podia pecar. Era uma questão de opção. Então, quando o Senhor diz,
poderes comer de todas as árvores, menos do árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, o homem realmente ele tinha condições de obedecer aquilo. Assim como também ele podia, por escolha, desobedecer. E Agostinho trabalha essa ideia de que o homem usou aquele livre-arbítrio que ele tinha para escolher mal. E ele escolheu de fato. Mas ele podia também, ele tinha total condição de não pecar. Quando ele peca, aí a condição dele muda. Agora a condição do homem pós a queda é de que ele não tem mais capacidade de viver sem pecar. Ou seja, ele é incapaz de não pecar. Ele está totalmente condicionado ao pecado. Ele é escravo do pecado, né? Ele tem uma força poderosa nele, a sua natureza agora é corrupta. Aquilo que Jeremias diz, né? O homem é corrupto desesperadamente. Ele vive pela vida corrompida que ele se encontra agora. Paulo fala muito bem isso em Romanos capítulo 7. Ele diz assim, olha, com a minha mente até entendo o que é fazer o bem e até quero fazer o bem. Mas o poder fazer o bem, poder não pecar, não está em mim mais. Existe uma lei nos meus membros, na minha carne, que se obedece ao pecado, porque o homem está totalmente escravo do pecado. Essa é a condição pós-queda. Quando Jesus vem e na sua morte e ressurreição transforma aqueles que têm fé nele, aí o homem volta àquela condição lá de Adão. O homem ele ainda é capaz de pecar, mas ele é capaz também de se negar ao pecado. E é claro que isso é por graça de Deus. Viver uma vida sem pecado aqui na Terra, com esse corpo que nós temos, né, corrompido, só é possível através da graça. Agostinho defende muito essa tese de que a graça ela dá a condição de nós vivermos uma vida de obediência a Deus. E aí é por isso que é importante, para que nós vivamos uma vida de obediência a Deus, praticar os exercícios de espiritualidade, né? Paulo diz assim que o exercício físico é pouco proveitoso. Claro que, né, Paulo não quer que a gente saia das academias e deixe de fazer exercício físico. Mas aí o que ele quer dizer é o seguinte, é que a piedade, os exercícios espirituais, em tudo é proveitoso para o tempo presente e para o que há de vir. Então, de fato, o exercício espiritual é o treinamento, é o fortalecimento do espírito para sobrepujar os desejos, né, e os hábitos, vícios pecaminosos que nós ainda temos no corpo ainda. Mas é possível, através da graça e dos exercícios espirituais, a gente poder, aqui na Terra ainda presente, viver uma vida de obediência à palavra. É totalmente possível isso. Tem pessoas que chegou nesse estágio? Não sei, mas a gente não pode usar como argumento de justificativa para viver em pecado, né? Dizer que a gente não vai ser nunca santo aqui nessa terra. Não podemos dizer isso. Tem um texto que eu já abordei aqui nesse estudo, lá de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11, em que Pedro fala de algumas coisas que nós temos que praticar, que é exercício de espiritualidade, né? Acrescentando na nossa vida a certos aspectos. E ele diz no final o seguinte, eu vou até ler para você, o que é muito interessante. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Mas eu vou ler principalmente a partir do versículo 8, que diz o seguinte, ó, porque estas coisas, né, ele se refere às coisas que a gente tem que acrescentar nas nossas vidas, da prática da piedade e da espiritualidade, né? Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala dessa possibilidade de que a gente possa viver uma vida sem tropeço, sem pecados. É isso que Agostinho defende nos seus livros. E aí,
essa nova condição de poder receber da graça de Deus, de viver uma vida de obediência ao Senhor, é só para aqueles que foram regenerados. Aí você volta lá na lição sobre regeneração, né, para entender melhor esse processo todo. Os regenerados, eles estão dentro dessa condição de poder viver uma vida sem pecado. E também, né, e é capaz de pecar também, mas ele pode viver sem pecado. E aí vem o último, que é isso que nós estamos estudando hoje, que é a glorificação. Então, Agostinho ele aborda de que nessa transformação que nós vamos ter, ou na ressurreição, de receber um corpo glorificado, ele diz assim que a condição desse novo corpo, a condição dessa pessoa glorificada, é que ele não é capaz de pecar. O corpo espiritual, o corpo glorificado, ele não anseia, ele não deseja mais nenhum mal. Ele não tem nenhum vício, ele não está habituado a nenhum pecado. O prazer desse corpo espiritual está nas coisas de Deus. E ele é incapaz de pecar. Essa será a nova condição. E isso é muito importante porque nós vamos viver uma eternidade no céu. E a eternidade no céu, para que ela seja feliz, para que ela seja prazerosa e valha a pena, não pode haver o pecado lá. A gente não pode correr o risco de estragar o céu com pecado, de estragar viver uma eternidade com pecado. Por isso que Deus vai nos colocar dentro de uma condição agora de não ser mais capaz de pecar. Nem o desejo de pecar a gente vai ter, nem o desejo por as coisas imundas e pecaminosas nós vamos ter. Essa é a nova condição que vamos ter na eternidade. E isso é maravilhoso aos nossos olhos, como Paulo fala, né? E por último, Paulo também aborda uma questão importante. A nossa glorificação, ela é muito importante também para a criação. Então Paulo ele aborda lá em Romanos 8, do 19 a 21, o seguinte: existe uma ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, né? Ou seja, a vaidade, a corrupção que existe no mundo e a corrupção da própria criação foi uma maldição por conta do pecado de Adão. Lembra que quando o Senhor está condenando, ele vai dizer, maldita é a terra por tua causa. Então não foi uma condição voluntária da criação de ela estar sujeita à vaidade, né? Como Paulo diz agora também, mas por causa daquele a que a sujeitou. Na esperança, né? Agora a expectativa da criação, ela tem uma expectativa na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e a glória dos filhos de Deus. Ou seja, quando nós formos glorificados, é isso que Paulo está dizendo, até o 23 ele vai ainda falar mais dessa questão, né? Então, quando o povo de Deus, os filhos de Deus forem glorificados, aí a terra também será redimida. A terra também sofrerá uma transformação. Para quê? Para que esse novo céu, essa nova terra, seja de fato um ambiente propício para que os filhos de Deus possam viver em forma de glória para sempre. Como ele diz assim, para a liberdade e a glória dos filhos de Deus, né? Então essa ideia que Paulo está trazendo completa tudo. Deus aí trabalha desde a eleição para a nossa salvação, que culmina na glorificação. Aí nós glorificados, agora a terra também, ela vai ser redimida para que toda a criação, tudo, possa estar em uma condição perfeita para que a eternidade seja uma vivência maravilhosa. Se existem muitos lugares bonitos nesse mundo para se aproveitar, imagine essa terra sem a maldição. Imagine a criação de Deus sem a maldição, livre de toda a corrupção. E o povo de Deus também livre de toda a corrupção. Imagina o que será isso na eternidade. Então, queridos, vale a pena, como Paulo diz, como Pedro, eu acabei de ler também, diz assim, vale a pena a gente trabalhar voltado para essa nossa vocação. Nós somos vocacionados por Deus para gozar a vida eterna com Ele. Trabalhemos arduamente nas nossas vidas para viver uma vida que agrade a Deus, para viver uma vida digna dessa glorificação a qual nós vamos receber no final. Uma vida que já glorifica a Deus aqui, para que nós sejamos glorificados no final da história.
Porque o que tem para nós é como Paulo disse: olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De fato, o que Deus tem preparado para nós é tão maravilhoso que ainda não existe palavras na nossa linguagem para descrever a beleza, a glória e tudo de maravilhoso que vai ser para nós. Ser crente vale a pena. Viver por Cristo vale a pena. E não só vale a pena. Deus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor da nossa parte, por tudo que ele tem feito. E está fazendo e fará para que nós possamos gozar uma vida de filhos glorificados. Por isso que Paulo, ele diz uma coisa muito importante, eu quero encerrar também com isso. Paulo diz assim que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Glorifiquem a Deus por tudo que ele faz por você, para que você seja no final glorificado e viva eternamente com o Senhor. Deus os abençoe. Obrigado por você ter participado de toda essa série de estudos sobre a Ordem da Salvação. A partir do próximo domingo nós vamos começar uma nova série e assim como você esteve conosco nessa, eu convido você também a participar dessas Escola Bíblica Dominical, desses cursos online. E o tema da próxima série que nós vamos começar a partir da próxima semana será sobre a mensagem de Jesus para as 7 igrejas do Apocalipse. Então nós vamos estar estudando ali os 3 primeiros capítulos de Apocalipse e eu convido você a estar conosco nesse novo estudo. Deus os abençoe.